Meu nome é Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt. e esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, gente. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo bem, todo mundo feliz. Nada de ruim aconteceu. Todas as notícias são boas. Aliás, eu tenho um recado. Peraí, Diga. deixa eu pegar. É que a gente comentou com vocês. Primeiro, eu quero agradecer, gente. Eu vi que a galera adorou o episódio do ET de Varginha. Eu fico mó Sim. feliz quando a gente faz uma coisa diferente e as pessoas gostam. Sim, foi ótimo. É, a Era o gente... episódio que todo mundo estava precisando, precisando. naquele dia. E aí, por conta desse episódio, uma ouvinte nossa, a Juliane, ela mandou uma mensagem, né? Porque ela é de Varginha. Aham. Na verdade, ela não é de Varginha, ela morou em Varginha. Aí ela mandou. Tá. Bom dia. E, gente, só pra vocês saberem, ela me autorizou, né? Eu pedi pra ela pra ler o recado dela e tal. E ela disse que tudo bem. Tá. E aí ela disse: Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabei de escutar o episódio sobre o ET de Varginha. Morei lá 7 anos. Aí ela mandou as fotos dela estão na nossa galeria. E ela falou: morei exatamente na frente da Praça do ET. RS. Yay. Tem ET em tudo na cidade. Vocês perguntaram sobre histórias do ET no episódio. Como ex-moradora de Varginha, posso dizer que as 3 moças são traumatizadas. Meu Não Deus. falam sobre o ET. Segundo as fofocas, a imprensa não dava paz para as famílias e elas chegaram a ser ameaçadas pelo exército. Dizem que foi bem caótico para as famílias. Virou fonte de renda para a cidade, e a lenda local é que o ET nunca mais foi visto porque quando fez 18 anos se mudou para São Tomé das Letras, onde o pessoal é mais paz e amor. Ai, gente, essa foi a Ju Borges. Obrigada, Ju. Ela é nossa Obrigada, ouvinte, nossa Ju. apoiadora, uma catarceira maneira. Que ótimo. Obrigada. Obrigada Obrigada por mandar pelo apoio fotos. e por esse depoimento e pelas fotos. Gente, que triste as meninas terem sido perseguidas, né? Gente, eu nem tinha pensado nisso, assim, na verdade. Enquanto a gente tava falando do ET, eu tava tão focada e tão empolgada com a história do ET que eu nem pensei na repercussão que isso teve, as consequências que isso teve na vida delas, porque realmente com todo mundo, né, que vem à tona com algum tipo de história diferente, sempre tem uma repercussão negativa, sempre tem quem ameace de morte, quem xingue, quem faça descaso, enfim. Então, é muito triste mesmo. Eu espero que elas estejam bem Tadinhas. hoje. Eu Sim. nem pensei nisso. Assim, na hora eu tava tão empolgada com o ET, com a Eu história do também, ET. não, e das fontes que eu pesquisei, eles não entram tanto no detalhamento delas. Então. E eu também não quis ir muito atrás, porque imagina, a galera, a gente não sabe se elas, né, qual que foi o Querem. efeito, você não quer fazer Ah. a pessoa reviver um trauma também, né? Mas eu não tinha pensado É. na reação da cidade aos testemunhos delas. Isso eu não tinha pensado. E aparentemente teve muita gente que não gostou dos testemunhos delas. Mas, gente, alguma coisa essas meninas viram, eu não entendo por que descontar nelas. Alguma coisa muito. Você não tira isso da sua cabeça e sai correndo e causa um furdunço, um negócio que vai afetar sua vida pra sempre, porque, sei lá, você tá entediado. Eu acredito 100% nelas. Sim. E é isso. E é isso, gente. Ju, obrigada mais uma vez. Esse foi meu recado. Ótimo. Muito obrigada. E hoje, infelizmente, a gente não vai falar do ET de Varginha ou do Chupa-Cabra ou de nada que seja remotamente divertido, mas é necessário porque, né, todo mundo pede que a gente faça o update do Diddy, porque acabou de ter algo grande acabou de acontecer na semana passada. Então, como prometido, eu vou fazer o update do Sean Diddy Combs. E eu não vou entrar em detalhes sobre o caso até aqui, porque nós já fizemos episódios sobre esse assunto. Todos os episódios anteriores estarão na descrição desse episódio, assim como todas as fontes que eu usei para escrever esse episódio. E a gente tá com 3 partes já, né? Essa é a 4ª. Sim, essa é a 4ª. Então, teve assim, como eles falam, eu te dei a batata e a carne, então você sabe exatamente, né, tudo o que aconteceu, vai ficar sabendo de detalhes, vai ter mais reviravolta. O Diddy ainda tem 60 e poucos processos, um acabou de ser registrado na semana passada, e então ele ainda tem outros processos na vara civil que vão vir à tona.
mais declarações vão chegar e eu não vou acompanhar todos. Esse provavelmente é o último update, porque ele teve o julgamento e o resultado do julgamento saiu. A sentença ainda não saiu, mas o julgamento está encerrado. Então, a gente provavelmente, a menos que algo muito grande aconteça, eu não vou mais fazer nenhum update depois desse. Então, apenas recapitulando, porque é importante relembrar alguns pontos-chave. Em abril de 2024, a gente fez um vídeo no YouTube falando sobre 2 processos contra o Diddy. Esses processos foram levantados pela Cassandra Ventura, ou pela Cassie, né, que é cantora e era namorada do Diddy. E outro em fevereiro de 2024 foi levantado pelo Rodney Jones, que era um produtor que estava trabalhando no disco do Diddy. Ambos os processos detalham grooming, controle coercitivo, uso e distribuição de drogas recreativas, assédio sexual e violência. Nessa época, a gente ainda chamava de supostos os crimes do Diddy, pois eles foram processos na vara civil e não na criminal. Mas porque esses processos corroboravam um ao outro e eles tinham bastante evidências de crimes sérios sendo cometidos, eles foram estopim para que uma investigação criminal fosse aberta. Em setembro de 2024, o Diddy foi finalmente preso e no dia 5 de maio o julgamento começou em um tribunal federal de Manhattan. A primeira acusação era algo que chama racketeering, que é basicamente conspiração para extorsão. Esse termo define um crime organizado onde monta-se um esquema ou uma operação coordenada, utilizando negócios legítimos ou não, para obter lucros através de fraude, extorsão, propina, ameaças, violências e outros meios ilegais. Ou seja, segundo a Procuradoria, ele utilizava a estrutura das empresas, das diversas empresas que ele tem, seus empresários, assistentes, motoristas, seguranças, etc., para recrutar vítimas e profissionais do sexo, transportá-las, organizar orgias, comprar e fornecer drogas, encobrir atos ilegais e destruir evidências. Uma verdadeira indústria do surubão. Exato. E destruir evidência é em si um crime, a obstrução da justiça. Além de racketeering, que eles chamam de RICO, né? Então tem muita gente que vai ver a sigla RICO. Law. É racketeering, é conspiração para extorsão. E além dessa acusação, o Diddy também estava sendo acusado de tráfico sexual e uma acusação separada que chama transporte com fins de prostituição. E daí é muito importante aqui, e é por isso que eu estou relembrando quais são as acusações contra ele, porque é muito importante que a gente entenda a distinção clara entre tráfico sexual e transporte para fins de prostituição. Porque apesar de serem acusações bem parecidas, elas contêm um elemento muito significativo para entender o veredito e como que a gente chegou até aqui. Tráfico sexual é o recrutamento, abrigo, transporte, fornecimento, obtenção, patrocínio ou solicitação de uma pessoa para fins de um ato sexual comercial, no qual o ato sexual é induzido pela força, fraude ou coerção, ou caso a pessoa tenha menos de 18 anos de idade. Já transporte para fins de prostituição é apenas isso. Você organiza o transporte para profissionais do sexo praticarem atos sexuais. Nessa acusação, não existe o elemento de força, fraude e coerção. Então, seria como você você transportar um profissional do sexo que está consentindo a ser transportado. Tá. Então, tem a violência e tal, seriam todos agravantes. Assim, quando você contrata um profissional do sexo, se você contrata um profissional do sexo e você transporta para outro estado, esse é o crime de transporte para fins de prostituição. Tá. É isso. Só que a diferença é que quando há transporte para fins de prostituição, o profissional do sexo, a pessoa que foi transportada, também pode ser acusada se ela ajudou a organizar o transporte.
Ah, tá. É, porque vale lembrar que nos Estados Unidos o trabalho sexual, a maioria, na prostituição, ela é ilegal. Alguns trabalhos sexuais são permitidos, outros não. É. Então, e o tráfico sexual não? O tráfico sexual, a pessoa foi transportada para fins sexuais com o uso da força, fraude e coerção. Então, ela é automaticamente uma vítima. E então ela não pode ser acusada do crime. E é por isso que tem essa distinção entre as acusações. Tá. Isso é muito importante da Essa lei é gente tão entender. confusa, né? É, eu entendo. Eu não sei por que transporte para fins de prostituição é pior do que simplesmente prostituição, já que você vai criminalizar a prostituição. Eu não sei por que transporte é um crime separado, É isso que eu mas acho esquisito, porque se é crime você, tipo, se você contratou uma trabalhadora sexual e você, tipo, sei lá, num estado e você mora em outro, aí você tá cometendo dois crimes, porque você transportou ela. e qual que é o crime de transporte? É isso que eu não entendo direito, mas Enfim, digamos que transporte para fins de prostituição foi o que ele foi acusado e condenado. Foi o único tá. crime que ele foi acusado e condenado. E é um crime muito menor do que tráfico sexual, porque tráfico sexual, para ser considerado tráfico sexual, tinha que haver força, coerção e fraude. Isso houve, mas a procuradoria não conseguiu provar ou o júri não quis ouvir. A gente precisa discutir o que aconteceu. Então vamos tentar entender como a gente chegou até aqui, né? No episódio anterior sobre esse assunto, eu falei sobre o depoimento da Cassie. Ela estava no primeiro dia de depoimento, a defesa ainda não tinha começado a questionar a Cassie, mas ela já tinha dado o primeiro dia de depoimento, de testemunho. Eu lembro que ela tava grávida, assim, quase parindo já, né? Quando ela Ela foi dar o estava depoimento. 8 meses. Ela provavelmente já teve o filho agora. Se você ainda não sabe dos detalhes da relação da Cassie e do Diddy, eu sugiro que você vá até os episódios anteriores, mas resumindo, ela detalhou o abuso que ela sofreu durante todo o relacionamento. Aí fica um alerta, gatilhos todos. Sim. Começou com ele sendo extremamente charmoso e carinhoso quando ela tinha 19 anos e ele 36. Dizendo que ela era muito especial, dando de tudo para ela, inclusive um contrato de 10 discos com a Bad Boy Records, que era o sonho dela ter uma carreira. Mas esse tudo que ele deu para ela envolvia apartamento, carro, telefone, presentes, seguranças, empregados. Mas não era para agradá-la. Era para deixar ela cada vez mais dependente e sob o controle dele. Se ele pagava tudo, ele tinha acesso a tudo. Ele sabia de tudo que ela fazia, quando ela entrava e saía, quando ela viajava, quem visitava. Porque os funcionários dela, os seguranças, empresário, cabeleireiro, tudo era ele que escolhia. Ele se envolveu completamente na vida dela e ele tomou controle de absolutamente todos os aspectos da vida dela. E quando eles estavam namorando apenas, ele ainda estava casado com a Kim Porter. Então eles eram só namorados. Podre. Eles então começam a organizar orgias, os famosos freak-offs, e ele mandava ela recrutar os profissionais do sexo que fariam sexo com ela enquanto o Diddy filmava e se masturbava. No início, ela achou que podia ser algo até divertido, algo que ela fazia para agradar o Diddy, porque ela estava de fato apaixonada por ele e ela testemunhou isso. Ela falou que ela estava apaixonada, que ela amava ele. Por muito tempo ela amou o Diddy e ela meio que tentou fazer de tudo para ganhar a atenção dele, para ganhar o amor e o afeto dele. Mas com o passar do tempo, ele se mostrava cada vez menos interessado nela e cada vez mais interessado em orgias. Além disso, ela tinha que performar atos sexuais nos quais ela não tinha o menor interesse. E apesar de admitir ter participado da organização e recrutamento dos profissionais do sexo que estavam nessa orgia, e apesar dela admitir que ela tentou gostar dessas orgias para agradar o Diddy, ela deixou bem claro que elas eram regadas a drogas e violência física caso ela não quisesse cooperar.
Quando ela ameaçava deixá-lo, advogadas e seguranças dele sugeriam, entre aspas, que ela voltasse para ele. Quando ela apanhava, seguranças e funcionários escondiam a violência e colocavam ela em um hotel até que os hematomas se curassem. Quando ela o confrontava, ela era chantageada. E isso tudo eu já falei nos episódios anteriores. Essa é a base de todo o julgamento. E isso foi corroborado pelo testemunho de um profissional do sexo e também pela mãe da Cassie. A mãe da Cassie testemunhou que em dezembro de 2011, a Cassie enviou um e-mail para ela e para um assistente do Diddy. Isso enquanto ela estava viajando para ir passar o Natal em casa com os pais. No e-mail, ela diz que o Diddy, depois de descobrir que ela estava saindo com o Kid Cudi, ameaçou liberar 2 vídeos pornográficos da Cassie tendo sexo com profissionais. E ele disse também que alguém iria se machucar. E a Cassie estava apavorada pela segurança dela, porque o que acontecia? O relacionamento da Cassie e do Diddy era um, entre aspas, relacionamento aberto, que basicamente significava que ele podia ter várias namoradas, mas que ele ficava com ciúmes quando ela namorava outros homens. Quem nunca se enfiou num desse que atira a primeira pedra? Pois é. E daí o que aconteceu? Ela começou a se envolver com o Kid Cudi e ele falou, lembra de todas aquelas orgias que a gente fazia, que eu filmava você transando outros homens? Eu vou liberar para sua família na noite do Natal. Vai todo mundo ver. A mídia vai ficar sabendo, seus pais vão ver, sua mãe vai ver, seus irmãos. Você vê que assim, é um cara que tinha todo o dinheiro do mundo e toda a condição de se envolver com pessoas que gostassem desse estilo de vida, né? O que mostra que ele fazia isso porque o tesão dele tá em deixar pessoas desconfortáveis e não em fazer orgias. Exatamente. Nunca foi sobre o sexo, foi sempre sobre o poder. Não, e sobre sadismo. É sobre você ter tesão em deixar alguém desconfortável. Uhum. Pra mim é assim, é o ápice da maldade humana, sabe? Você E tem ter tanto... prazer, você ter prazer vendo a dor do outro, é um negócio que assim... E tem tanto relato dele fazendo isso. Em todos os processos tem alguma variação disso que você falou. Ele fazia a pessoa se sentir desconfortável e a pessoa não sabia nem como reagir. No livro da Ilana Kazoy, aquele serial killer da Dark Side, é um livro ótimo até, ela conta que o Vampiro de Niterói fazia isso. Que quando ela ia fazer o trabalho de entrevistá-lo e tal, né, ele contava detalhes dos crimes e ficava olhando atentamente pro rosto dela para ver se ele captava algum desconforto. Porque ele tinha prazer. E aí ela tinha que avisar, porque às vezes ela levava estudantes, estagiários e tal junto. E ela teve inclusive estagiários que tiveram que fazer acompanhamento psicológico. Porque ele pegava a pessoa nova, não tá acostumada ainda na profissão e tal, disfarça menos, né? E ele falava olhando pro estagiário para ver o estagiário ficar arregalar o olho. E aí quanto mais horrorizada a pessoa ficava, mais animado ele ia ficando. Porque isso era uma fonte de prazer pra ele. Dava pra você ver que assim, a hora em que ele conta, olhando você se retorcer de desconforto, é o momento feliz do dia dele. E aí, vê esse tipo de coisa. Você tem isso no Vampiro de Niterói e no cara que já foi um dos maiores nomes do tipo do blues, um dos maiores do rap. produtores do hip hop nos Estados Unidos. Tipo, é um negócio que eu acho tão maluco. E sempre foi sobre poder, porque o Diddy, ele era conhecido por... Ele é conhecido por... Existe uma coisa que chama a maldição da bad boy, que ele assinava... Tinha um grupo, um cantor, um rapper, ele assinava essa pessoa, homem ou mulher, e daí ele matava a carreira da pessoa. Ele, tipo, assinava você para 10 álbuns, e daí você falava, nossa, eu vou ter uma carreira incrível na Bad Boy Records. Só que daí ele te colocava na geladeira. Sim, porque aí ele tem várias reuniões pra ele ver a frustração na sua cara. Exato. Te negando, pra ele te negar o que você quer e ver. E você não tem os advogados e o dinheiro dele, então você não consegue levar ele a julgamento. E ele nunca diz pra você... No começo você nem quer, porque você imagina o cara te prometeu um negócio. Você vai querer se indispor com ele? Não vai, você vai esperar, tipo... Exatamente. Então, você percebe que é uma vida inteira dedicada a ter tesão e maltratar os outros, Sim, seja porque física ou psicologicamente. Porque o que acontece?
ele ficava falando, não, vai acontecer, vai acontecer. Ele levava a pessoa num estúdio um dia para ela gravar alguma coisa, conhecer algum produtor. Então ele, entre aspas, estava fazendo o trabalho dele, só que a pessoa ficava na geladeira por anos e anos e anos. Quando ele realmente decidia, sabe, finalmente decidia liberar a pessoa do contrato, ou o contrato acabava sem ele ter cumprido nada, a pessoa não aguentava mais e saía do contrato, já tinha passado 10 anos, ninguém mais lembrava da pessoa, ninguém nunca tinha trabalhado com a pessoa. Ela tinha envelhecido, entendeu? Para uma indústria que é extremamente superficial. Então, ele matou, provavelmente, dezenas, se não centenas de carreiras. Só fazendo isso. E depois que você trabalha na Bad Boy, não é todo mundo que quer trabalhar com você. Por causa dele. Não, e porque, é claro, porque tem um estigma, né? Na indústria você vai associar Não a só isso, porque coisas. ele usa o poder dele para que você nunca mais trabalhe na indústria. Sim, então, o estigma, você vai Ah, falar assim, ixi, é tipo, ele foi pra lá, lá é um lugar que, tipo, se você tá no meio, você sabe que é um lugar que carreiras vão pra morrer. lá. Primeiro, é um lugar que carreiras vão pra morrer. Segundo, o lance estourou agora, mas com certeza muita gente já sabia o que acontecia. E Nossa, ninguém falava sim, nada, mas ninguém queria ficar muito perto. Quantos anos o 50 Cent fala desse homem? né? Pelo menos 10. Mas enfim, o Diddy, segundo a Regina Ventura, a mãe da Cassie, disse que eles teriam que pagar US$ 20.000 que ele tinha gastado na filha deles. E os pais da Cassie, então, fizeram um empréstimo para poder pagá-lo, porque eles estavam com muito medo de que ele fosse fazer alguma coisa contra a Cassie. Ela testemunhou também que quando a filha chegou em casa para passar o Natal, a Cassie contou todo o abuso que ela tinha passado nas mãos do Diddy, e a mãe decidiu tirar fotos dos hematomas da filha para documentar o que ela estava vendo. Essas fotos estão nos autos do processo que a Cassie moveu lá em 2023. O Kid Cudi também testemunhou dizendo que ele namorou a Cassie por uns meses, em 2011, e que uma série de incidentes aconteceram como consequências desse envolvimento. O primeiro aconteceu em dezembro de 2011, quando Kid Cudi disse ter recebido um telefonema desesperado da Cassie, que disse que o Diddy descobriu que os dois estavam se encontrando e que ele ia matá-la. Ele disse que ele levou a Cassie para um hotel por segurança, por medidas de segurança, e em seguida recebeu um telefonema de um amigo em comum que disse que o Diddy e uma outra pessoa estavam dentro da casa dele, do Kid Cudi, em Los Angeles. Imagina o desespero. Pois é, o Kid Cudi, então, entrou no carro, foi até a sua casa e ligou para o Diddy no caminho. Quando o Diddy atendeu, o Kid perguntou: "Você tá na minha casa?" E o Diddy teria respondido: "Tô aqui te esperando." Mano. Ele disse que chegou em casa e encontrou suas câmeras de segurança apontadas para o lado errado e os presentes de Natal fechados que estavam embaixo da árvore de Natal estavam todos revirados. O cachorro dele também estava trancado em um dos banheiros da casa, completamente apavorado. O incidente, na época, foi relatado para a polícia, mas nada aconteceu. Claro Em que não. janeiro de 2012, o Kid recebeu uma ligação de sua dog sitter, a babá do cachorro, que disse que seu carro estava pegando fogo na frente da casa dele. Ele contou para o tribunal que, ao chegar em casa, ele encontrou um buraco no teto do Porsche e um explosivo dentro. E fotos do carro carbonizado foram mostradas para o júri. Uma mulher chamada Capricorn Clark, que é o melhor nome, Capricorn, ela trabalhou para o Diddy por uma década. Ela também testemunhou dizendo que o Diddy a sequestrou e entrou na casa do Kid Cudi para matá-lo. Então, basicamente, ela estava no apartamento dela, uma bela noite, vendo a novela dela, vendo Sex and the City, quando ele entrou armado, dizendo: "Se arruma, a gente vai matar aquele filho da puta." E Eu não. ela foi levada contra a vontade dela para a casa do Kid Cudi. Assim que eles chegaram lá, o Diddy e o segurança entraram na casa enquanto ela ficou no carro
e ela aproveitou a situação para ligar para Cassie e dizer o que estava acontecendo. Quando o Diddy voltou e viu que ela estava no telefone, ele ficou ainda mais irritado e disse para ela falar para Cassie que ele não ia liberá-la enquanto a Cassie não voltasse com ele. Ela acrescentou que eles saíram em alta velocidade quando o Curry chegou em casa e eles então pegaram a Cassie no hotel e ela voltou para a casa do Diddy. Ela também afirmou ter visto o Diddy espancar a Cassie quando eles voltaram para casa naquele dia. Segundo ela, ele também ameaçou as duas, dizendo que ele iria matá-las caso elas não convencessem o Kid Cudi que ele não estava envolvido na tal invasão da casa. Tipo, faz ele... Além de tudo, é um covarde, né? Banque suas loucuras. Não, porque ele fez um relatório na polícia, né? Ele deu queixa na polícia. O Kid deu queixa da polícia e ele Homem assim só respeita outro cara. Claro, claro. Bater em quem é menor que você, mais fraco, é fácil. É. Ele devia estar se cagando do Kid Curry. Sim. A Capricorn Clark também descreveu uma relação de trabalho difícil ao longo dos anos. No primeiro dia de trabalho dela, quando ela começou como assistente, ele a ameaçou de morte depois de descobrir que ela tinha trabalhado para o Suge Knight, que, para quem não lembra, era o produtor rival número 1 do Diddy durante a guerra entre Costa Leste e Oeste na década de 90. Ele disse para ela que se isso se tornasse um problema para ele, ele teria que matá-la. Isso no primeiro dia. Ela descreve outra ocasião onde ela foi submetida a 5 dias de interrogatório com detector de mentiras após o desaparecimento de 3 joias do Diddy. Segundo os homens que aplicaram esses testes, se ela falhasse, eles iriam jogá-la no Rio East. Ela deixou o emprego em 2006 após relatar que o Diddy a agrediu fisicamente ao saber que ela tinha dito a outro funcionário que ela estava insatisfeita com o emprego. Ou seja, você não pode nem falar para seus colegas que é um dia difícil de trabalho. Gente, eu fico assim, esse homem parece um cachorro louco. Ele é um mafioso... Não, nem mafioso, porque Tony Soprano não faria metade dessas patifarias aí. Assim, parece tipo uma. Não, parece. A impressão que me passa é de uma pessoa completamente descontrolada. Total. E nada acontece. Como é que pode? Como que pode, sabe? Então, ela deixou o emprego em 2006, só que apesar de tudo isso que eu falei, mais tarde ela voltou a trabalhar para ele. E ela justificou dizendo isso que era uma oportunidade única, porque ele era um dos maiores produtores do business. E ela disse, ele quebrou também, os limites do que era permitido fazer como pessoas negras no mundo dos negócios. Ser membro do entourage do Diddy te dava status, te dava dinheiro, te dava contatos, realizava sonhos. Ou pelo menos essa era a impressão que ela tinha, que muita gente tinha. E daí você vê que não é só a Cassie que caiu no conto do vigário, né? Sim. Que foi manipulada. O Rodney, o produtor que processou ele lá em 2024, no início de 2024, ele relata isso, que várias vezes ele queria deixar de trabalhar com o Diddy, mas o Diddy manipulava ele dizendo, porra, cara, a gente vai terminar esse álbum, eu vou colocar você como produtor do ano. Todos os seus sonhos estão sendo vendidos para você. E não só isso, ele se coloca em cada... Ele te compra, porque ele se coloca em cada aspecto da sua vida. E daí lá tá você trabalhando que nem um louco, ganhando muito bem um dinheiro que você nunca nem tinha ideia que você podia ganhar, festando com gente da indústria, com gente famoso, celebridade, isso tudo manipula uma pessoa, porque isso tudo vem de uma falsa esperança de que ela vai ter uma chance, uma carreira, status, respeito. Só que essa carreira, esse status, esse respeito, essa dignidade nunca vem. Em 2012, ela foi demitida pelo Diddy e ele disse para ela que ela nunca mais ia trabalhar na indústria. Ele também disse que tá vendo todas essas pessoas aqui? Elas não são suas amigas.
e eu vou te levar ao suicídio. Oi, é aí que tá. Nada de bom. Não tem nenhuma redeeming quality. Não tem nada. Nada. Ele não é um bom produtor, ele não é um bom cantor, É ele isso que eu não tô é dizendo. bonito, não tem nada, ele não é engraçado, ele é um puta loser do caramba, sempre foi um loser. Nessa ocasião, ela ameaçou processar o Diddy por demissão injusta e recebeu um acordo dos advogados dele. Em 2016, sem encontrar outro emprego, ela voltou a trabalhar para ele. Porque ele falou: você nunca mais vai trabalhar nessa indústria. E ela realmente teve muita dificuldade de se colocar no mercado novamente. Durante o cross-examination, né, o interrogatório por parte da defesa, a defesa enfatizou que ela voltou a trabalhar para o Diddy diversas vezes, apontando que mesmo no ano passado, depois que os investigadores federais já haviam começado a investigar o Diddy, ela continuou trabalhando com ele e se reuniu com a sua equipe jurídica, expressando interesse em trabalhar como chefe de gabinete. Ou seja, ela ainda estava tentando ganhar um cargo maior e um emprego melhor no meio de tudo isso. E daí tem muita gente que vai perguntar: agora ela tá falando mal dele? Gente, quando você é chamado para dar seu testemunho pela procuradoria, você meio que não tem muita escolha. Muito o que fazer, né? Você foi intimado. Entendeu? Você vai dar o seu testemunho, não interessa se você quer ou não, ou se você vai ganhar alguma coisa ela com isso ou não. Não, querendo ou não, ela trabalhou muitos anos pra ele. Eu acho que ela deve ter ficado desesperada com medo dela acabar sendo presa. Vai saber o que ela teve que fazer? Vai saber, exatamente. Então, assim, é por isso que todos esses testemunhos, nossa, por que a Cassie foi testemunhar? Ela já não ganhou dinheiro? Ela já não fez um acordo? Por que não sei quem foi testemunhar? Estão querendo dinheiro. Gente, essas pessoas foram intimadas a depor. Intimadas a Não foi dar uma seu questão de testemunho. escolha. Não é uma escolha. Se a procuradoria te intima, você tem que ir. E lembrando que falar alguma coisa sob juramento é perjúrio. É perjúrio é crime, a gente não pode mentir no depoimento. É. Se você dá um testemunho falso e você é pego na mentira, você pode ser preso. Então. No mesmo dia em que o Kid testemunhou, o júri também ouviu a maquiadora Mayla Morales, que disse ao tribunal que temeu por sua vida após testemunhar a Cassie com o olho roxo, lábio cortado e calos na cabeça. Tipo, Nossa. a pessoa vem toda... Imagina se apanhar tanto na cabeça que sua cabeça tá calejada já. Tá calejada, e daí vem a maquiadora fazer a sua maquiagem para disfarçar isso, e a maquiadora agora tá temendo pela vida dela porque ela não pode falar nada, ela tem que agir como se isso fosse completamente normal, um dia comum no trabalho. Um homem chamado David James, que foi assistente do Diddy de 2007 a 2009, diz que o salário inicial era de $70 mil e que o trabalho tinha turnos de até 20 horas, 5 ou 6 dias por semana. Nossa. Ou seja, quando você pergunta como é que pode, como é que essa pessoa fica, ela tá cansada. É praticamente uma seita, tem todos os elementos de uma seita. Controle coercitivo. Sim. Os elementos de uma seita, você deixar a pessoa exausta. Manipular a pessoa financeiramente, fazer gaslighting, love bombing, tudo isso é controle coercitivo. Fazer a pessoa se sentir especial, a escolhida. E depois um lixo. E falar pra pessoa que se ela você... sair de perto de você, ela não vai sobreviver. Tem todos os elementos de uma seita. Sim, tudo isso é controle coercitivo. A gente já tem um termo para definir esse tipo de abuso, é controle coercitivo. E a gente falou aqui do caso da Sally Challen e como na Inglaterra, controle coercitivo é crime desde 2015, já é uma coisa embasada na lei. Mas no Brasil e nos Estados Unidos e em outros lugares, esse tipo de abuso ainda não existe uma linguagem, não existe um palavreado que
que faça você entender o tipo de abuso que não deixa um olho roxo, que não deixa um lábio cortado. Então você olha para esses funcionários ou para outras namoradas do Diddy e você fala, mas elas não foram abusadas, porque elas não foram agredidas, não tinham um olho roxo, não tinham um lábio cortado, não tinham um calo na cabeça. Não tinha um vídeo dele chutando ela e arrastando ela de volta pro quarto para ela continuar num freak off. Então as pessoas acham que as outras pessoas não foram abusadas, mas esse tipo de manipulação, love bomb, gaslighting, controle, deixar a pessoa exausta, deixar a pessoa atordoada com ameaça, com uso da força, da coerção, chama controle coercitivo. De acordo com ele, né, com o David James, quando ele perguntou para Cassie por que ela não deixava o Diddy, ela respondeu, eu não consigo sair. Ele supervisiona grande parte da minha vida, controla toda a minha carreira, paga minha mesada e meu aluguel. Minha mesada. Ele também alegou ter ouvido Diddy descrever a Cassie como uma jovem moldável para um amigo. E uma outra testemunha muito importante foi uma mulher identificada apenas como Jane Doe. A identidade dela não foi revelada e o juiz informou que haveria consequências para quem divulgasse a real identidade dela. A Jane era uma das namoradas do Diddy. Ela descreveu os primeiros meses do relacionamento como um turbilhão emocionante. Ele levava ela para passar férias, levava ela a restaurantes sofisticados, dizia que a amava, que ela era maravilhosa. Ela testemunhou, porém, que não demorou muito, o Diddy começou a convidá-la a participar de noites de hotel, que era quando o Diddy contratava acompanhantes para observá-la enquanto ela fazia sexo com outros homens. Soa familiar? A Jane disse ao tribunal que acreditava que aquilo seria uma experiência única, que ela até se mostrou ser uma coisa interessante, divertida, só que aquilo abriu uma caixa de Pandora no relacionamento. Ela disse que aceitou os encontros adicionais porque realmente amava o Diddy e queria fazê-lo feliz, mas que no fundo mesmo ela não queria participar. Ela disse que se sentia frustrada, mas que se sentia simplesmente obrigada a atender os desejos dele. A Cassie também descreveu essa fase no relacionamento em que ele tá super charmoso, fazendo todo aquele love bombing, e daí ele faz você acreditar que você quer participar, e você quer participar. Você fala, é uma coisa nova, eu sou jovem, a indústria é louca, entendeu? Eu vou participar, é uma coisa diferente. E só que essas mulheres estão apaixonadas por ele. E no final das contas, ele começa a destratá-las e começa a evitá-las e começa a, entendeu? A ignorá-las. E elas vão ficando cada vez mais desesperadas pela atenção dele. E daí elas começam a fazer esse tipo de orgia só porque é o único momento de intimidade que elas conseguem com ele. E daí a Cassie falou, depois de um tempo virava um trabalho, era uma tarefa que eu tinha que fazer. Ele mandava eu fazer. E se eu torcesse o nariz, eu apanhava. Tem um padrão bem claro aí. A Jane também disse ao tribunal que ele a encorajou a fazer chamadas de vídeo explícitas e a trocar mensagens de texto com acompanhantes, né, os profissionais do sexo, que tinham sido contratados para as tais orgias ou para as tais noites de hotel. E que ela não participava dessas chamadas de vídeo quando o Diddy não estava presente, forçando ela a fazer essas tais chamadas. Ou seja, ela não estava a fim de fazer isso, mas ele ficava do lado dela, vendo ela, tipo, fazer sexo por telefone com outro homem. Ela disse que ela chegou a dizer para o Diddy que ela estava insatisfeita com as noites de hotel e que aquilo havia se tornado uma tarefa para ela. Ele disse que não sabia que ela se sentia daquela forma e que eles não precisavam fazer se ela não quisesse, mas logo ela se via em outra noite de hotel. Ela relatou o uso de drogas como êxtase, cocaína e ketamina desde o início do relacionamento e disse que drogas eram oferecidas a todos os envolvidos nas noites de hotel.
As drogas eram o que faziam as orgias parecerem menos reais. A Jane disse que tentou ficar sóbria e ser mais saudável, e que em 2 ocasiões ela conseguiu ficar sóbria durante as orgias, mas que no final ela acabou sentindo repulsa, nojo e ódio de si mesma. Ela também tinha infecções urinárias constantes porque o Diri não gostava que eles usassem camisinhas durante essas orgias. Depois de um tempo, o corpo dela começou a sofrer as consequências do abuso, porque é droga, é infecção, é álcool. Enfim, isso é uma coisa que a Cassie também relatou. Os promotores mostraram mensagens de texto trocadas entre ela e o Diri para demonstrar a mudança que aconteceram nessas mensagens durante o relacionamento. No início do relacionamento, ela enviava mensagens sexualmente explícitas, ela ficava mandando, mensaginha quente pro namorado, que ela estava apaixonada e estava empolgada, e ela disse que ela aceitava e queria fazer sexo com acompanhantes porque ela sabia que isso era parte da fantasia dele. Eles mostraram, então, uma mensagem de 2023, onde ela diz que ele está confundindo a fantasia dele com o amor verdadeiro e que ela sente que a única razão pela qual ele a mantém por perto são as noites de hotel. Ela diz que não quer mais desempenhar esse papel na vida dele e diz que se sente obrigada a performar para manter um teto sobre sua cabeça. Isso porque na época ele pagava o aluguel dela e, detalhe, ela tem um filho. Para tudo isso, para todo o sentimento que ela expôs e a dor que ela expôs, ele respondeu: "Garota, para." O júri também ouviu mensagens de áudio onde ela se sentia enciumada e ele dizia que ela fazia muito drama. Em uma delas, ele diz: "Eu estou fazendo minha parte, faça seu trabalho e pare com esse drama." Porque ela via ele comendo outras mulheres, saindo com outras mulheres, viajando e a mídia mostrando foto dele acompanhado de outras mulheres. Ela ficava enciumada e ele falava: "Garota, para de fazer drama, faz seu trabalho. Eu tô fazendo minha parte, eu tô pagando seu aluguel." Além de todos esses testemunhos, todos esses testemunhos, gente, corroboram o que a Cassie alega desde o início. Além de todos esses testemunhos, o júri viu recibos, e-mails e diversas evidências que comprovam que todas essas orgias eram organizadas pelos funcionários dele. Eles compravam drogas, líquidos intravenosos para recuperação, porque as orgias duravam tanto que eles precisavam se recuperar. Lubrificantes, brinquedos, câmeras, pagavam a limpeza e os danos causados aos quartos de hotel. Eles recrutavam profissionais do sexo e organizavam suas viagens. E quando algo dava errado, eles cuidavam de esconder qualquer evidência. E mesmo assim, depois de ouvir tudo isso, e depois de ver o vídeo em que a Cassie é jogada no chão, espancada e arrastada de volta para o quarto onde uma orgia está acontecendo, o júri decidiu que ele não era culpado de conspiração para extorsão e nem de tráfico sexual. No decorrer do julgamento, a defesa mostrou mensagens onde a Cassie e a Jane se mostravam entusiasmadas com a ideia de participar dessas orgias e festas. Eles resolveram ignorar que elas mesmas admitiram que mandaram essas mensagens porque queriam agradá-lo. Eu achei que isso já tinha sido explicado já. Pois é. Porque em algum momento elas estavam de fato apaixonadas por ele, mas que o tom da brincadeira mudou quando elas começaram a sentir medo. A defesa também enfraqueceu os testemunhos dos funcionários e dos profissionais do sexo, dizendo que eles consentiam a tudo e que nada era tão sério quanto parecia. O julgamento foi rápido porque nenhuma testemunha de defesa foi chamada. No final, a defesa levou apenas 20 minutos para encerrar o caso e convenceu o júri de que tudo foi consensual e que a promotoria tinha exagerado nas acusações. Não podendo negar que ele era fisicamente agressivo, pelo menos com a Cassie, porque eles mostraram o vídeo de 2016 logo no primeiro dia, eles disseram: "Hey,
A gente sabe que ele é violento, que ele é agressivo. A gente sabe da violência doméstica, mas essa violência doméstica nunca foi usada para coagi-las a nada. Elas gostavam desses atos sexuais, elas compartilhavam o fetiche dele. Violência doméstica não é tráfico sexual. Nossa, Eles a disseram. que ponto chegamos como humanidade, né? Não, eles disseram, a defesa disse que aquele vídeo onde ele aparece espancando a Cassie não era para coagi-la a voltar para a orgia. Era porque eles. É porque ele é um espancador de mulheres mesmo. E funcionou. Nossa, Eles gente, disseram que foi por causa de uma briga sobre um telefone celular. E funcionou. Funcionou. é o fim do mundo mesmo, viu? Que venha o ET de Varginha, porque que esperança que resta, sério. Se a gente falhou enquanto humanidade mesmo. A gente não entende controle coercitivo. Como sociedade, a gente não entende controle coercitivo. Que Do vergonha. lado de fora do tribunal, fãs do Diddy carregavam cartazes dizendo "A freako is not a rico", um slogan que eles criaram para dizer que sim, Kinky, sim, tinha seus fetiches, mas isso não significava que ele podia ser acusado de conspiração para extorsão, nem É capaz disso ainda virar música. provavelmente. Ah. Em seu discurso Nossa, final, lamentável. vou te deixar mais revoltada. Em seu discurso final, o advogado de defesa Marco Agnifilo foi por vezes sarcástico e irônico ao retratar o caso da promotoria como uma intromissão do governo na vida sexual privada de adultos. Ele disse que era um exagero ter feito aquele tipo de busca nas mansões, ironizando: "Ufa, já me sinto melhor. As ruas da América estão seguras contra lubrificantes." Ele se referiu a Cassie como uma mulher sexualmente liberada e que gosta de sexo, e ironizou: "Bom para ela." Ele disse ainda que a promotoria falhou em provar uma conspiração, dizendo que os funcionários não contribuíam com a violência, mas tentavam amenizá-la, ajudando a Cassie diversas vezes. Eles também focaram na família do Diddy, mostrando que ele era um homem muito bom que cuidava dos outros, pedindo que eles devolvessem o pai aos 3 filhos que já tinham perdido a mãe. Dos filhos que ele envolveu na falcatrua. Mas os filhos mais novos ele teve com a Kim Porter, e ela morreu em 2019, acho. E daí eles falaram: "Ai, devolva esse pai aos filhos que já perderam uma mãe." Nossa, gente, que horror. Que horror. Depois do veredito, o juiz negou a fiança e o Diddy aguarda sua audiência de sentença no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn, onde ele recebeu aplausos dos outros detentos ao chegar depois de ser inocentado. Ele é o novo O.J. Simpson, né? Transporte para fins de prostituição, o único crime do qual ele foi condenado, carrega uma sentença de até 10 anos. E como ele foi condenado em 2 instâncias, ele pode receber uma pena máxima de 20 anos de prisão. A sentença deve sair em outubro. Mas calma! Que se você perdeu toda a esperança de viver num mundo decente, lembre-se que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é amigo do Diddy e não descarta a possibilidade de perdoá-lo, ou seja, anular a condenação a condenação e sentença completamente. Tô zero surpresa. E essa é a atualização do caso, e se Deus quiser, a atualização final desse caso. Nossa, gente, olha que vem o ET de Varginha, volta ET. Né? Porque realmente, que venha o assim, meteoro, tirar... que venha tudo, gente. E assim, gente, isso tudo aconteceu, vocês podem ver, ele foi condenado de transporte para fins de prostituição, mas não por tráfico sexual, porque tráfico sexual indica que não foi consensual. E eles acreditam, o júri foi convencido de que ele não traficou essas mulheres. Tudo que aconteceu ali foi consensual.
chegaram a esse veredito, chegaram a essa conclusão porque eles não entendem controle coercitivo. Eles não entendem o que o abuso faz com uma pessoa. Eles não entendem que a vítima de abuso, principalmente um abuso prolongado, vai fazer de tudo para agradar o abusador para que ela não seja mais abusada. Que ela vai tentar fazer de tudo para cooperar porque a sobrevivência dela depende daquilo. A Cassie tinha até exames médicos enviados para o Diddy. Diretamente para ele. Do médico dela para ele. Ele estava no controle de absolutamente tudo o que acontecia na vida dela. E ela, pelo jeito, foi a que sofreu mais violência doméstica, mas eu não acho, sinceramente, eu não acho que ela foi a única. Não, com certeza não foi. É um padrão, você não chega nesse nível, não escala nesse nível da noite pro dia, não... É. E fora que você já tem indícios, né? A Jane Doe deu um depoimento. E outros processos da vara civil também já mencionam casos que vão desde a década de 80 até os dias de hoje. Então, é um padrão. Todo o processo é mais ou menos a mesma história. As acusações de racketeering, né, as acusações de conspiração para extorsão, eu falei no episódio anterior que realmente era muito difícil dele ter sido condenado naquelas acusações, porque esse tipo de lei foi feita para organizações mafiosas. E a promotoria acusou apenas ele. Então, como é que você faz uma conspiração sozinho? A promotoria deveria estar acusando outras pessoas, né? Os co-conspiradores. Só que Sim. eles provavelmente não conseguiram provas o suficiente ou eles meio que correram com o processo e aconteceu o que aconteceu. Mas a gente já sabia, já tinha visto no Law and Crime, no canal que eu consumo muito, os advogados, os comentaristas, eles já estavam falando, essa acusação de racketeering é difícil. É fácil provar que os funcionários dele estavam envolvidos, mas daí dizer que isso é uma conspiração com uma pena tão grande é muito difícil de provar para uma pessoa só. Esse tipo de condenação, de acusação, deu certo no caso do R. Kelly, porque eles conseguiram provas provavelmente melhores. Então deu certo no caso do R. Kelly e do Keith Raniere, do NXIVM. Mas, e ele é uma acusação que está sendo cada vez mais usada nos tribunais americanos. Então, talvez tenha sido um pouco exagerado da promotoria ter tentado pegar ele nessa acusação. Talvez fosse melhor se a Procuradoria se focasse mais em chamar especialistas para explicar controle coercitivo, para explicar abuso, para explicar violência doméstica, para explicar dependência emocional, porque daí a gente teria um júri que teria pelo menos se informado do que elas passavam e teriam condenado ele pelo menos por tráfico sexual. Então, é isso, gente. Eles exageraram, talvez, na acusação, não fizeram um trabalho tão bom quanto eles achavam que iriam fazer, e a defesa, que fez um trabalho medíocre, não precisou fazer muito, só precisou desprovar absolutamente tudo, descredibilizar as mulheres, né? E, mais uma vez, as mulheres estavam no julgamento, as mulheres estavam no banco dos réus e não o predador. O predador provavelmente vai pegar 10 anos de prisão, sair com 5 e vai saber. Tempos difíceis para as patricinhas. Tempos difíceis para todos, mas principalmente para gente que é mulher. E é por isso que é tão importante falar de controle coercitivo, gente. É por isso que é tão importante entender. E eu não tô falando para vocês ouvirem a gente. Vai no Google, sabe? Pesquisa o que psicólogos e psiquiatras e assistentes sociais e advogados falam sobre isso. E ouve, se informa, se eduque, para vocês saberem o que está acontecendo, porque é muito assustador saber que depois de todas essas evidências, de todos esses testemunhos, o predador saiu praticamente ileso. Sim.
E começa a semana com essa, gente. Eu tô assim, a minha fé na humanidade, eu já não tinha muita. Hoje começou difícil. É. E terminou pior. É. Mas, gente, muito obrigada pela audiência. Eu espero, a menos que algo muito bizarro aconteça, eu não vou fazer um outro update. Esse provavelmente é o meu último update. Vai sair a sentença, ele vai ser, sei lá, vai passar 5 anos na prisão, se muito. E é isso. Bom, gente, chega de Diddy. Chega. Chega. Chega de Diddler. Vamos, bola pra frente, boa semana. Muito obrigada pela audiência, pela paciência, pela consistência, pela suculência. Nossa. E tempos melhores virão, gente. Vamos tentar manter a positividade nesse final. Vamos falar uma coisa positiva que aconteceu. Pense em algo assim... positivo. Eu... Não rolou, gente. Eu tentei, não rolou. A gente é que tá... Não, gente, sei lá, não sei. Vai passar, vai passar. A novela, gente, eu tô amando a novela. Eu tô vendo novela. A Vale Tudo tá maravilhosa. Beijo pro André, que tá conversando comigo no Instagram sobre a novela. Fofocando, aguentando eu mandando mensagem sobre a Odete pra ele. Esse é o ponto positivo do dia. A novela tá boa. A novela tá boa. A gente aceita a positividade que vem, né? É pouco. Mas tá dando. É o que temos. Mas é o que tá tendo. É o que temos. Tchau, gente. Tchau. Nossa, desculpa, é que realmente eu tava. A felicidade saiu de mim. Nossa, eu tô assim. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!